101 e a 102, né? Para poder corrigir. Eu passei as 3 páginas. Tia só passou a 100. Já Só A passei. tia só passou a 100. a 100, não foi? Ah, beleza. Foi. Ótimo. Pronto. Excelente. Então, continuando aqui, certo? Foi na terça-feira, não foi? Não, na segunda, a aula de vocês. A tia passou, foi mesmo, só a página 100, certo? Então, assim, ó, deixa eu só olhar aqui no chat. Tem alguém com o microfone ativado? Deixa eu só olhar aqui quem é. E assim. Pronto. Vamos lá. Nós falamos na segunda-feira sobre os tipos de solo, certo, gente? E nós sabemos que temos que o solo, né, a maioria dos solos, ele é composto por quê? Areia e argila, certo? Nessas quantidades, nós temos uma classificação, certo, dos solos. Temos aquela classificação dependendo da maior ou da quantidade, né? Da maior ou da menor quantidade de quê? De areia, argila, calcário e humus. Aqui nas imagens que ele deu para vocês, ele falou sobre cada um, né? Sobre o solo arenoso, que é aquele que contém areia, sobre o solo de calcário, né? Sobre o solo argiloso e o solo umífero. Cada um tem uma quantidade, né? De o arenoso é aquele solo que contém muita areia. O calcário é aquele solo que contém muito calcário. O argiloso, ele é aquele que tem muita argila, né? Possui uma quantidade maior de argila, certo? E o umífero é aquele que possui uma quantidade de humus, certo? Assim, revisando só um pouquinho, o arenoso, ele tem em cerca de 70% de areia, certo? 70% de areia. Isso quer dizer que a maior parte dele, certo, é classificada como areia, é composta por areia, certo? Então, ele seca facilmente, porque ele é o quê? É um solo permeável. A tia explicou nas aulas anteriores o que significa o solo permeável e o solo impermeável, certo? Que quer dizer o quê? O permeável é aquele solo que ele absorve a água com mais facilidade, certo? Por conta dos poros serem mais abertos. Já o impermeável é aquele que demora, certo? E ele deixa o solo um pouco úmido. Por conta de quê? Por conta da passagem da água ser dificultada por ele, certo? Então, o solo arenoso, ele é permeável por conta da passagem da água, certo? Ele seca bem facinho, certo? Por exemplo, ele dá o exemplo, né? Ô, Como tia, exemplo. Oi. coloca a resposta da 1 no chat. Eu vou colocar, viu? Quando a tia chegar lá e a tia vai colocar, tá bom? Aí fica melhor para vocês, Tá certo? bom. Pronto. Então, o exemplo, né, como eu falei para vocês na aula Tia, passada. mas a gente Ou pode, tipo assim, botar a resposta com nossas palavras? da questão um, ela é uma sugestão de resposta, pode. Só que eu vou colocar a minha, né, para que vocês possam estar comparando, certo? E Pra ver quem se não fez. e para quem também não fez. É, exatamente. Então, assim, um exemplo, né? Como eu tenho como exemplo de solo arenoso, a areia da praia, certo? Que é aquela areia fininha, certo? Mas que quando a água bate, com pouco tempo, ela está sequinha. Por quê? Porque ela é permeável, tá bom? Aquela areia da praia,
ela é permeável, certo? O calcário, né, ele possui uma quantidade maior, né, de calcário que os outros tipos de solo, certo? Dele a gente tira o quê? Um pó branco ou então amarelo, né? Que são utilizados na fertilização, né? Dos solos que são destinados para a agricultura. Como assim, tia? A agricultura são aquelas pessoas que vivem de plantação de feijão, plantação de milho, deixa eu ver, de arroz. Tem gente que planta, né? O arroz para poder fazer, vender, né? Para comercializar. Então, esse solo calcário, a gente tira dele um pozinho, certo? Para que seja utilizado para a fertilização desse tipo de agricultura, tá bom? Então, com ele a gente faz o quê? Cimento, gesso também, certo? Porque ele também é um solo permeável, certo? Já o solo argiloso, ele é um pouquinho mais escuro, né? Porque a quantidade dele de argila é bem maior, certo? E a argila, ela é formada por quê? Por grãos menores, que os da areia, eles são bem menores do que o da areia, certo? Mas que eles são, o solo argiloso, ele é impermeável. Por quê? Porque ele não tem a facilidade que o solo arenoso tem de passar a água, certo? De absorver a água. Por quê? Porque ele cria aquele, digamos que, ele faz aquela umidade, certo? E esses grãos, eles estão sempre retendo água, né, e os sais minerais, que são necessários, né, para a fertilidade do solo, certo? Ele também, como o nome dele é argiloso, por ele ter a quantidade maior de argila, que isso quer dizer? Que ele também é conhecido como solo massapê, certo? Quando falar de solo massapê ou solo argiloso, ele está falando de quê? Da mesma coisa, certo? E por último, nós temos o solo umífero. O solo umífero é aquele que é rico em humus, certo? E ele tem a quantidade maior de humus, certo? E os outros tipos de solo. E ele, gente, ele é bastante fértil. Por quê, tia? Porque ele ajuda muito no crescimento, né, das plantas, né? O humus, ele ajuda a reter a água no solo, ou seja, aquela água que fica no solo, ele ajuda a reter, ou seja, a absorver aquela água, certo? Que se torna poroso, né, com boa aeração, e através do processo de decomposição dos organismos, né, porque ele produz sais minerais que são necessários para as plantas, certo? E ele também, nós temos o argiloso, que é conhecido também como solo massapê, e nós temos o solo umífero, que também é conhecido como terra preta, certo? Que é, por exemplo, das matas e das florestas, tá bom? Pronto. Explicando mais ou menos isso aqui, né? Dando uma revisada no conteúdo para vocês, certo? Para que não restem dúvidas, certo? Porque a tia sempre faz assim, eu gosto de fazer dessa maneira. Eu inicio um conteúdo e na próxima aula eu gosto de revisar ele para ficar melhor o entendimento de vocês, certo? Para que não reste nenhuma dúvida, tá? Então, assim, na página 100, nós temos a atividade, certo? Eu vou ler aqui a minha resposta. Tia, eu posso ler a É questão? porque, assim, ó, a tia sempre fala, vocês sempre pedem para ler, né? A tia gosta da participação de vocês. Mas, assim, como eu sempre digo, o nosso tempo, ele é bastante curto, gente. Se, assim, se eu deixar um ler, aí o outro vai e pede também, e a tia tem que deixar, entendeu? Aí, então, assim, eu prefiro ler, certo? E ir falando a resposta pausadamente, tá bom? E outra, na hora que ativa o microfone, a imagem da tia foge para alguns, fica apenas uma tela branca, certo? Aí vocês, quando ativam os microfones de vocês,
foge a minha imagem e acaba que alguns alunos deixam de ver a imagem da tia, certo? Então vamos lá. Na questão 1, ele diz assim, ó: João foi ajudar sua mãe na muda de um vegetal qualquer e ouviu dela que o solo deve ser rico em humus, ou seja, aquele solo ele era umífero, tá? Por quê? Porque ele tem a facilidade, né, de ele é rico, ele retém a água e ele é rico em sais minerais, certo? Para o bom desenvolvimento da planta. Agora, responda. A. Existe alguma relação entre o desenvolvimento da planta e o tipo de solo? Sim, existe sim, tá? Aí eu vou falar a resposta pausadamente, depois eu escrevo ela lá no chat, tá bom? Para vocês darem uma conferida. Sim, ponto. Para que um vegetal consiga se desenvolver sem problemas, o solo precisa ter nutrientes em quantidades adequadas, vírgula, como os solos ricos em matéria orgânica. Os solos ricos em matéria orgânica são os solos umíferos, tá, gente? Porque eles são feitos com restos de animais. Deixa eu ver aqui. A Isabela botou. Sim, porque o solo ajuda no crescimento e o tipo de solo, tipo de comida para as plantas. É basicamente quase isso aqui que eu falei, tá? Deixa eu colocar aqui a minha resposta. Porque Que eu assim, gente, coloquei assim. Sim, pois cada solo tem sua característica e tem o tipo específico de planta para fazer o plantio. pronto, também tá certo. Porque assim, gente, o livro, quando vem essas respostas pessoais, certo? É muito difícil ele dar uma resposta. E muitas das vezes a gente tem que fazer as respostas para poder comparar com a de vocês, certo? Exceto o quê? Essas respostas de ética, né, de artes, que são coisas para vocês, certo? Mas assim, em ciências, dependendo das perguntas, a gente tem que dar uma sugestãozinha de resposta, tá? Eu vou colocar aqui, certo? A minha resposta. Porque alguém pediu, né? E a tia vai colocar, acho que foi a Fernanda que me pediu, certo? Porque ela fez, mas ela precisa comparar. Pronto. Aí eu coloquei a resposta da um, que é a A, tá? O Azinho ficou lá no. Pronto. Aí vocês podem estar comparando, certo? E quem não fez, coloca, tá? Na 2, marque V para as alternativas verdadeiras e F para as falsas, tá? Confiram aí comigo. Os solos podem ser formados por areia, argila, calcário ou humus, em quantidades variadas. Verdadeiro, vocês coloquem o V, tá? O processo de desgaste do solo é causado exclusivamente pelo homem. Falso.
Coloquem o F, tá? Um solo fértil tem apenas areia e argila. Falso. Coloquem o Fzinho também, tá? No solo, desenvolve-se a maior parte da vida terrestre. Verdadeiro. Vocês coloquem o Vzinho. Usamos o solo para plantar, construir nossas moradias, pisarmos e etc. Verdadeiro também, certo? Coloquem o Vzinho. Deixa eu colocar aqui a 2. B, F, F, V. Pronto. Coloquei aí para vocês a resposta da 2, tá? Pronto. Continuando aqui. Na 3, faça a correspondência correta abaixo entre o tipo de erosão e suas características. 1, erosão pluvial. 2, erosão fluvial. 3, erosão glacial. 4, erosão química. E a 5, erosão antrópica, certo? Então, o primeiro, vamos lá. Alteração química no solo. 4, é a erosão química, tá? Ação das chuvas. Erosão pluvial. 1, tá? Terceiro aí, ó. Ação do homem. Erosão antrópica, certo? Número 5. Ação do gelo. É a erosão glacial, certo? Erosão das chuvas, das águas dos rios, é a erosão fluvial, número 2, tá? A tia também colocou aí as respostas para vocês, tá bom? Então fica 4, 1, 5, 3, 2, tá bom? Fica dessa maneira aí, as respostas. Pronto. Dando continuidade, certo? Nas atividades, vocês irão fazer a página agora, né? 101 e a 102, certo? Vai ser a atividade de casa de vocês. E eu também irei colocar lá no Google Sala de Aula, né? Para que vocês possam, qualquer dúvida, vocês estarem conferindo lá, né? Porque a tia fala aqui, né? A atividade, mas pode acontecer também de vocês esquecerem. Vixe, agora eu esqueci da página de atividade. Pronto. Aí a tia coloca lá no Google Sala de Aula, não tem problema, certo? Na página 101, a questão 4 diz assim, ó. Complete as frases a seguir, né, com o nome do tipo de solo. A. O solo, tracinho, contém muita argila. Argiloso. Não, aí vocês vão fazer em casa, tá? Não precisa falar, tia tá só explicando. B, o solo, tracinho, contém muita areia. C, o solo, tracinho, é muito fértil. D, o solo, tracinho, é rico em calcário. Essa é a questão 4, tá? A questão 5, responda as questões abaixo. A. Quais os principais agentes da natureza causadores da erosão do solo? Aí vocês vão colocar quais são os agentes, né, que afetam a erosão do solo. A gente também já viu sobre isso no conteúdo, tá? B. Por que a erosão do
aquela erosão, ela tem a parte prejudicial dela no solo. Tem no texto, certo? 6. Numere as cenas de acordo com a ordem de formação do solo. Aí nós temos 4 imagens, certo? E dessas 4 imagens, vocês vão colocar qual é a 1, qual é a 2, qual é a 3 e qual é a 4, certo? É de acordo com a formação do solo, tá bom? Tá travando, gente? É porque assim, ó, como eu falei para vocês, a tia quase não consegue entrar, né? Porque as internets hoje elas não estão muito legais, certo? Mas assim, o que a tia tá podendo fazer, a tia faz, tá? Eu tô aqui praticamente do lado do roteador, para ver se ele desenvolve melhor, tá bom? Então, continuando, na página 102. Oi, eu tô só explicando, gente. A 4 é para vocês só completarem. Eu tô apenas explicando. Essa é a atividade de casa, tá bom? Eu estou só explicando a atividade. Não estou dando a resposta, não, corrigindo, não, tá bom? Pronto, na página 102, nós temos a questão 7. Pense e responda ao que se pede. Por que a erosão do solo tem se intensificado? Aí você vai colocar, também tem no texto, dizendo por que a erosão do solo está tão intensificada e está se intensificando mais ainda, certo? Lá no Tia, texto todos esses negócios de erosão, tem lá no texto onde fala sobre a erosão, né, tia? tem tudo lá, tudo tem falando disso aí lá. O texto lá da erosão é pequenininho, mas ele tem falando tudo sobre o que vocês vão precisar, certo? 8. Procure no diagrama 3 fatores a seguir que contribuem para a erosão do solo. Então, nesse diagrama aí tem 3 fatores que vocês vão encontrar, certo? Ele está bem nítido, dá para ver bem direitinho, que vocês vão encontrar, né, que contribuem para a erosão do solo. Tia, já encontrei. Pronto. 9. Eu também. Agora, essa 9, ela é uma questão pessoal, certo? É para vocês escolherem uma dessas palavras aqui, que vocês encontraram aqui no diagrama, certo? E elaborar uma frase. Ah, eu vou escolher essa palavra e vou elaborar uma frase. Tia, eu posso usar as 3 palavras em uma frase só? Pode, pode. A criatividade é de vocês, tá? E a 10. Podemos evitar a erosão do solo tomando algumas atitudes. Isso nós sabemos. Quais são, tia, essas atitudes? Vocês vão olhar lá e escrever aqui no texto. Tia, mas se eu não achar lá, pesquisa, pesquisa. Vocês estão em casa, estão prontos para pesquisas, tá? Vocês têm, não esperem só pelo livro, não, tá? Vocês podem estar pesquisando também nas redes que vocês têm acesso, tá bom? Então, assim, a tia vai colocar, né, as páginas lá no Google Sala de Aula, certo? Para qualquer dúvida, como eu já falei, tá? Façam as atividades, me enviem. Eu sei que vocês estão aqui, né? Ah, eu até recebi um comentário de um aluno me dizendo assim: tia, eu nem acordei cedo para assistir a aula, mas eu assisti depois. Não é a mesma coisa, porque você tem que estar aqui presente, tirando as dúvidas. Porque você vai assistir depois, como é que você vai tirar a sua dúvida, né? Não tem É bem como. melhor assistir agora, tia, porque a gente pode perguntar pra tia se a gente tiver dúvidas. Exatamente, a tia está justamente aqui para tirar as dúvidas de vocês, certo? Então, assim, fica lá a atividade, a tia já vai colocar agora, né? Porque nós já terminamos a nossa aula, já estamos indo para um breve tempinho, certo? Para voltar depois com a próxima aula, tá bom? Tia, Oi. eu posso fazer frases diferentes?
Pode. Se você quiser fazer três frases diferentes com as três palavras, você também pode, tá bom? Tá. Pronto. Tchau, tia. Então, tchau, amores. Até a próxima Tchau, aula, tá? tia. Tchau. Tchau, tia. Tchau, amores. Beijo, viu? Tchau, tia. Tchau, tia. Tchau, tia. Tchau.